Página de abertura. Do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem: 117. Título: Em Família. Aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Paulo, Primeira Epístola a Timóteo 5:4. A luta em família é problema fundamental da redenção do homem na terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Esta é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Bom pregador e mau servidor são dois títulos que se não coadunam. O apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. Entretanto, não alude à piedade que chora sem coragem ante os enigmas aflitivos, mas àquela que conhece as zonas nevrálgicas da casa e se esforça por eliminá-las, aguardando a decisão divina a seu tempo. Conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos espiritualmente, entre os que se lhes agregaram ao círculo pessoal através dos laços consanguíneos, entregando-se por isso a lamentável desânimo. É imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões casuais no lar terreno. Preponderam aí, por enquanto, as provas salvadoras ou regenerativas. Ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de serviço, por mais se sinta acabrunhado na incompreensão. Constituiria falta grave esquecer-lhe as infinitas possibilidades de trabalho iluminativo. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis, nem mesmo a uma casa pequena, aquela em que a vontade do Pai nos situou a título precário. Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares. No dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa realização essencial. Emmanuel. E agora, a palestra. Olá, companheiras, companheiros do Grupo Espírito Francisco de Assis, GEFA, e todos aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Hoje vamos continuar a sequência de estudos online que o GEFA faz desde a fase mais aguda da pandemia, né? Esses estudos online, à distância, a fim de atender aquelas pessoas que ainda hoje em dia têm dificuldade, né, de frequentar presencialmente uma casa espírita. O estudo de hoje nós vamos abordar o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, no capítulo 25, Buscai e Acharei, e os itens que nós vamos abordar é do item 9 ao item 11. O título do estudo, né, o título a que se refere a esses itens, se chama Não vos inquieteis pela posse do outro.
diz a mensagem, né? Ou seja, o Evangelho de Mateus, capítulo 10, capítulos 9 a 15. Não vos inquieteis pela posse do ouro ou da prata, ou de outra moeda em vosso bolso. Não prepareis nem saco para o caminho, nem duas roupas, nem sapatos, nem bastões, pois aquele que trabalha merece ser alimentado. Em qualquer cidade, em qualquer vila que entrardes, informai-vos de quem é digno de vos hospedar, e permanecei na sua casa até que vos retireis. Ao entrar na casa, saudai-o dizendo: que a paz esteja nesta casa. Se essa casa for digna disso, vossa paz virá sobre ela. E se não for digna, vossa paz voltará para vós. Quando alguém não quiser vos receber, nem escutar vossas palavras, sacudi a poeira de vossos pés ao sair dessa casa. E vos digo em verdade que no dia do julgamento, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente do que essa cidade. Bem, é uma mensagem forte, né? Assim, palavras bem fortes, ideias bem fortes. Mas nós sabemos que as parábolas eram momentos, uma linguagem figurada que Jesus utilizava, né, aproveitando o nosso conhecimento da época e também em função da nossa ignorância na época, para nos ensinar, para nos passar um ensinamento, né? Na realidade, Jesus, em cada momento, em cada instante, ele não deixava escapar a chance de nos passar algum ensinamento. Aqui nessa parábola, né, para a gente entender melhor, vamos ver o seguinte contexto, né? Jesus peregrinou, né? Jesus mostrou, né, tudo aquilo toda a mensagem, praticou tudo aquilo que ele falou do amor ao próximo, falou do não julgamento, falou, né, que meu reino não é deste mundo, enfim, todas essas parábolas que a gente conhece, todos esses ensinamentos que a gente conhece, né, que está aqui no Evangelho, inclusive. E mais que isso, ele não só falou, ele praticou, né? E chegou um momento, né, que ele falou para os apóstolos: agora é vez de vocês. É vez de vocês irem a campo, é vez de vocês trabalharem, é vez de vocês levarem a boa nova, né? E foi aí que ele trouxe, né, o objeto do texto dessa parábola aqui, né? Que ele falou: vocês não precisam levar coisas, porque aonde vocês forem, vocês vão ter o acolhimento. Por que Jesus falou assim? Porque na época, né, os viajantes, os viajores, né, tinham como cultura, né, como cultura os acampamentos no caminho, as pessoas que estavam no caminho, as pessoas que estavam principalmente no deserto, né, receber acolhimento daqueles acampamentos, daquelas pessoas que eram nômades e viviam por ali, né? Eram nômades ou também estavam em viagem, mas tinham montado um acampamento, né? Era costume se acolher o viajador que chegava na sua tenda, né? Eles tinham lá a tenda montada, era costume, né? Se ofereceu acolhimento, alimentação, né? Deixar a pessoa descansar para ela seguir viagem, né? Pois a viagem, né, principalmente no deserto, é dura, né? Exige muita disposição, é cansativo, né? Isso era um costume que tinha época, né? Tanto que mesmo nessa época, nas rotas com maior trânsito de pessoas, já não era tão comum isso, porque os apoios já foram surgindo normalmente, né? Mas naquelas rotas que não tinham tantas pessoas, que não tinham tanto trânsito de pessoas, né? E a jornada era uma jornada que exigia muito, haviam tendas montadas, haviam pessoas que acolhiam, não? Sim, recebiam. Isso é um costume que permanece até hoje. Se você lembrar, lá na última Copa do Mundo, teve um repórter, né, que fez uma entrevista, né, fez uma reportagem, melhor dizendo, uma matéria sobre isso muito boa. Ele simulou, participou de uma caravana no deserto e foi acolhido no meio do deserto numa tenda. Não? Foi acolhido com tudo que tinha
possível de atender, tudo que era possível dar de melhor para eles, eles foram atendidos. Então por isso que Jesus falou, não se preocupe em levar coisas, levar bastões, nem 2 bastões, nem 2 roupas, nem sapatos, porque vocês vão encontrar acolhimento, vão encontrar o sustento, o necessário materialmente para seguir, não? E no que diz respeito à missão deles de levar a boa nova, que aonde eles fossem, né, eles iam ser recebidos, e naquela casa, se a palavra fosse bem aceita, ótimo, né? Mas como ele diz assim, ó, quando alguém não quiser receber nem escutar vossas palavras, sacudir a poeira dos vossos pés ou sair da casa. Ou seja, não esquenta, não guarda mágoa, não guarda ressentimento. Se ouviu impropérios, não leva isso para o coração, não? Segue, tá? Você foi lá, recebeu acolhimento, agradeceu, desejou que a paz reine naquela casa, e se a pessoa não aceitar aquilo que você foi falar, ou seja, aquilo que o apóstolo foi falar, Jesus falando para eles, né, não tem problema, né? Não guarda ressentimento e segue, ou seja, deixa essa poeira lá, não? Bom, isso, né, gente, é claro, se fosse hoje em dia, Jesus não ia dizer para a gente sair por aí sem provisões, né, porque não é mais esse costume, né? Não tem esse costume de bater e encontrar, né, esse acolhimento. Porém, né, ele diz que a gente deve continuar assim a levar a boa nova, né? Porém, é uma missão nossa ainda levar a boa nova, levar a mensagem, levar a evangelização, levar a doutrina espírita àqueles que querem ouvir, àqueles que estão prontos para ouvir, àqueles que desejam ouvir, não? Tá certo? Não mais, é claro, né, sair por aí sem provisões, mas sair por aí com o princípio, né, que você tem mais simples, né, aquela coisa mais simples que você precisa, né, para manter o teu corpo físico, e com o coração aberto, levando a tua mensagem àqueles que querem ouvir, não? É que Kardec fala aqui no segundo parágrafo, né, do item 11. Além do sentido próprio, estas palavras têm um conteúdo moral muito profundo, né? Jesus ensinava a seus discípulos a confiar na providência. Então, o que é confiar na providência? Confiar que aquilo que a gente vai fazendo, pelo serviço do bem, vai ser amparado. A gente vai encontrar tudo que é necessário para fazê-lo. O serviço não vai parar. A gente não vai deixar de ter os recursos materiais, a parte do amparo da proteção, da fé dos espíritos, e bem como assim o nosso desenvolvimento moral. A gente não vai deixar de ter, né? Não é para temer. A gente vai fazer o nosso trabalho, vai fazer com simplicidade, vai fazer com forma, com o mínimo necessário para atender nossas necessidades materiais e daquela pessoa que a gente está ajudando, buscando desenvolver, né? Criar esse trabalho pelo bem. É isso que a gente tem que pensar, não? Tá? Não precisa de grandes coisas, de um grande apoio, de uma grande quantidade de insumos para a gente poder fazer o trabalho. Não, a gente pode fazer com o mínimo, né? Com o mínimo, com o pequeno, tá? E cada um fazendo a sua parte, né? Como ele diz, Deus proverá, né? A providência vai atuar, porque de pouco em pouco as coisas sempre vão chegando, sempre vão atingindo o seu objetivo, né? A gente fala um pouco aqui, leva a palavra um pouco aqui, né? A cada dia a pessoa guarda um pouco e assim vai, né? Respeitando o que ela é capaz de aceitar, respeitando o que ela é capaz de entender, respeitando a forma como ela interpreta aquilo que a gente traz. A nossa função está de coração aberto para levar, não? Nunca esquecer disso. E eu vou aqui terminar, né, atentando para o que Kardec diz no último parágrafo. O mesmo diz hoje o Espiritismo a seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência, não forceis ninguém a deixar a sua crença para adotar a vossa. Não amaldiçoeis os que não pensam como vós. Acolhei os que vêm até vós e deixai em paz os que vos repelem. Lembrai-vos da palavra do Cristo.
Antigamente o Senhor era tomado com violência, mas hoje o é pela brandura. Bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, melhor dizendo. É isso uma das bem-aventuranças que Jesus nos trouxe no Sermão do Monte. É isso que a gente tem que guardar. A simplicidade, levar a paz, né? A todos aqueles que querem ouvir. E aqueles que não queiram ouvir, um momento chegará aqui que vão entender toda essa boa nova que Jesus nos trouxe, nos legou, nos ensinou e praticou. Muito obrigado, que a paz esteja conosco.